A salvação é somente pela fé ou pela fé mais as obras? A fé sem as obras, ela é morta. Talvez seja uma das perguntas mais importantes da teologia cristã. Me perguntaram no Facebook, a página Você Pergunta e a Bíblia Responde. É uma pergunta, essa pergunta, a fé e obras. Fé mais obras. Motivou a reforma protestante. A separação da igreja protestante e a igreja católica, nesta pergunta, está a diferença crucial entre o cristianismo bíblico e a maioria dos cristãos. A salvação se dá somente pela fé ou pela fé mais as obras. Sou salvo apenas por crer em Jesus, ou eu tenho que crer em Jesus e fazer certas coisas? A questão da fé é somente, ou fé, mas as obras se faz difícil por causa de algumas passagens bíblicas e difícil correlação. Romanos 3, 28, Romanos 5, 1, Gálatas 3, 4, Tiago 2, 24. Há quem veja uma diferença entre Paulo, salvação somente pela fé, e Tiago, salvação pela fé mais as obras. Na verdade, Paulo e Tiago, de maneira alguma, discordam entre si. O único ponto de discordância que alguns afirmam existir é a respeito em relação da fé e obras. Paulo dogmaticamente diz que a justificação se dá somente pela fé. Efésios 2, de 8 a 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Enquanto Tiago aparentemente diz que a justificação é pela fé mais as obras, este aparentemente problema é resolvido ao nós lermos com precisão o que o Tiago diz. Tiago está negando a crença de que a pessoa possa ter fé sem produzir quaisquer obras. Tiago 2, 17 a 18. Tiago está enfatizando e ensinando o argumento de que a fé genuína em Cristo produzirá uma vida transformada e as obras seriam consequências dessa transformação e vida com Deus. Tiago não está dizendo que a justificação se dá pela fé mais as obras, mas ao invés disso, ele diz que a pessoa que é verdadeiramente justificada pela fé produzirá boas obras em sua vida, como consequência natural da vida com Deus. Se uma pessoa afirma ser crente, mas não produz boas obras em sua vida, então ela provavelmente não tem uma fé genuína em Cristo. Paulo escreve o mesmo princípio. O bom fruto que os crentes devem produzir em suas vidas, ela é citada em Gálatas 5, 22 a 23. Logo, depois de nos dizer que somos salvos pela fé, não por obras, Paulo nos informa que fomos criados para as boas obras, porque nós somos salvos e não para sermos salvos. Paulo espera tanto de uma vida transformada que Cristo, quando Tiago assim diz que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Tiago e Paulo não discordam em seus ensinos sobre salvação, soteriologia.
eles abordam o mesmo assunto sob diferentes óticas e prismas. Paulo simplesmente está enfatizando, que a justificação vem somente pela fé, enquanto Tiago ensina o fato de que a fé em Cristo produzirá boas obras, ou seja, é como consequência natural, espontânea, o crente lavado, justificado, salvo por Jesus, com certeza, certamente, ele sempre produzirá boas obras. Que Deus abençoe.